Bom, então, basicamente, o que é a fertilização in vitro? É um processo no qual a gente faz a estimulação ovariana, ou seja, a gente retira os óvulos do corpo da mulher e a gente vai fertilizar esses óvulos num ambiente externo, ou seja, num laboratório. A gente vai fertilizar esses óvulos com espermatozoides, que podem ser de uma parceria ou podem ser também espermatozoides provenientes de um banco de sêmen, né? Bom, então esse é o processo de a gente realizar a fertilização in vitro, que é o processo fora do corpo da mulher. E aí, para quem a gente oferece esse tipo de tratamento? Então, muitas pessoas ainda têm a noção de que a fertilização in vitro, ela só é para casais heterossexuais que estão tendo dificuldades de engravidar. Mas isso não é mais uma realidade. Sim, os casais heterossexuais que estão com alguma dificuldade de engravidar ou que já foram diagnosticados com infertilidade, é importante que eles passem por uma recomendação, por uma avaliação e a escolha de um tratamento e que eventualmente pode ser a fertilização in vitro. Mas hoje em dia a gente sabe que esse tratamento ele ampliou muito o número de pessoas que podem passar por ele. Então, um deles são os casais homoafetivos, tanto os casais homoafetivos femininos quanto masculinos. Quando a gente está falando de casais homoafetivos femininos, existem vários tipos de propostas de tratamento que a gente pode fazer, mas uma das que a gente mais faz é a gente capta óvulos de uma das parceiras, fertiliza com sêmen de doadores. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre as diferenças técnicas e da onde vêm esses espermatozoides. Então, a gente fertiliza os óvulos de uma das parceiras e a gente, então, coloca o agora chamado embrião, né? O óvulo fertilizado se chama embrião, dentro do útero da outra parceira. Isso envolve uma participação nesse processo das duas. Mas esse processo não necessariamente precisa ser feito assim como eu estou explicando para vocês. Ele também pode ser feito usando o óvulo de uma das duas e colocando no mesmo útero. Enfim, cada casal é um casal e por isso a gente vai fazer um aconselhamento bem individual quando a gente está falando de casais homoafetivos femininos. Casais heterossexuais com infertilidade, então a gente vai falar um pouquinho mais também sobre o que é infertilidade, quais são os parâmetros que a gente busca nos corpos, tanto do homem quanto da mulher, para entender aonde é que pode estar uma coisa. Mulheres que desejam uma produção independente, então é totalmente viável, é totalmente legalizada essa prática no Brasil. E como a gente faz esse tipo de procedimento? Basicamente, a gente usa óvulos dessa mulher que quer ter a produção independente, fertiliza com espermatozoides de um banco de sêmen e coloca dentro do corpo dela, então, o embrião. Uma outra forma da gente fazer a produção independente é a gente usar óvulos de uma mulher doadora, né? Ou seja, vamos supor que a gente esteja falando de uma mulher que já não tem mais a produção de óvulos próprios saudáveis. A gente pode também recorrer a bancos de óvulos, que aí a gente então utiliza o óvulo de uma terceira espermatozoide de um doador, faz um embrião e coloca dentro do útero dessa futura mãe. Outra possibilidade é a gente já pegar um embrião doado de um casal que acabou não utilizando. Mas também existem várias nuances dentro desse processo que a gente consegue explicar para vocês e tirar as dúvidas até de uma forma individual. E também para casais que estão passando pelo planejamento reprodutivo. Não só casais héteros, não só casais homos, não só pessoas independentes. Todas essas pessoas podem fazer um planejamento reprodutivo congelando embriões. Aqui na OIA, a gente fala muito do planejamento reprodutivo congelando óvulos, e isso existe. Fazer a fertilização in vitro é uma etapa a mais, e logo quem já acompanha a gente vai entender que a diferença ela é muito pequena. Então, aqui trazendo esse slide, vocês estão vendo aqui um útero, um aparelho genital feminino, no qual a gente vê
o útero, as trompas uterinas, os ovários, e aqui a vagina. Então, quando a gente está falando de um casal heterossexual que está passando por dificuldades, a gente primeiro tem que entender como que funciona a fisiologia. Então, uma vez por mês, as mulheres elas vão fazer o nosso corpo, ele escolhe um folículo do nosso ovário para crescer, se desenvolver, amadurecer e então se romper e liberar um óvulo maduro aqui na trompa. Quando a gente tem uma relação heterossexual, o homem, ele ejacula na vagina. Esses espermatozoides, eles vêm, nadam e se encontram com o óvulo aqui na trompa uterina. Pode ser a trompa direita, pode ser a trompa esquerda. Não tem diferença, tá? Então, com aproximadamente 4 ou 5 dias de vida, agora esse óvulo fecundado vai se chamar embrião, e ele vem se implantar aqui dentro do útero. Por que eu estou explicando isso para vocês? Para vocês entenderem quais são os elementos dentro de um casal heterossexual que a gente vai investigar para a gente tentar entender se está, aonde está tendo algum nível de dificuldade. Então, o primeiro parâmetro que a gente avalia aqui são os espermatozoides. Isso aqui que vocês estão vendo é um videozinho com diversos espermatozoides sendo avaliados num exame que se chama espermograma. Esse exame, gente, é um exame muito simples, é um exame muito barato, no qual o homem, mais de 90% dos casos, via masturbação, tem uma ejaculação, e esse sêmen, né, ele vai ser analisado num microscópio e a gente vai ver os espermatozoides dessa maneira que vocês estão vendo aqui, tá bom? Obviamente, aqui a gente tem uma ampliação de 1.600 vezes, né? Então, é um microscópio mesmo, para a gente conseguir ver essa imagem. O segundo parâmetro que a gente sempre tem que avaliar, e aí a gente vai avaliar através de exames de imagem, é a cavidade uterina. Então, a gente vai avaliar se dentro da cavidade uterina não tem, por exemplo, uma imagem como essa que vocês estão vendo na tela direita, um mioma, que poderia ser também um pólipo, que pode levar ao abortamento espontâneo. Então, por isso que é tão importante que a gente faça uma avaliação até antes da gente engravidar. Esses exames, eu estou explicando a fisiologia de uma gravidez natural num casal heterossexual, mas isso também vale para outros tratamentos e para todas as mulheres que querem engravidar. Então, todos esses parâmetros, com exceção do sêmen, a gente vai acabar olhando nas mulheres. O próximo exame é esse aqui, que é uma... Opa. É uma histerosalpingografia, na qual a gente vai avaliar as trompas. No que consiste esse exame? É uma radiografia, no qual a gente vai injetar contraste aqui dentro, e a gente vai ver o contraste se dissipando, como vocês estão vendo aqui, e ele vai ser eliminado pelas trompas, até que a gente veja como que está o estado dessas trompas. Porque vocês lembram que eu falei que o encontro do espermatozoide e do óvulo, ele ocorre nas trompas uterinas. As trompas, elas funcionam como um túnel, mas elas não são só um túnel, elas também são um órgão vivo que precisa estar sadio para fazer a captação deste óvulo. O quarto e último item, quem nos acompanha aqui na OIA Quer há algum tempo já sabe que é a reserva ovariana. Esse ponto, gente, é um dos pontos mais importantes, porque ele é um dos pontos que não é reversível. Ou seja, nós nascemos com um estoque de óvulos, uma reserva ovariana, que diminui ao longo da nossa vida, e isso não tem volta, isso não tem tratamento. A gente tem técnicas de congelamento de óvulos, que é a única técnica segura que existe para a gente manter esses óvulos saudáveis. Então, esse é o quarto ponto que a gente vai ter que avaliar. Quando a gente está falando dos homens, de sêmen, o sêmen ele é um item muito importante. Vocês viram que ele é o primeiro item que a gente tem que fazer avaliação, por exemplo, num casal heterossexual. Então, quando que a gente vai precisar recorrer aos bancos de sêmen? Quando a gente tem, por exemplo, numa relação heterossexual,
a gente tem o homem com algum fator masculino de infertilidade, ou seja, aqueles parâmetros espermáticos, eles vão estar alterados. Pode ser a quantidade de espermatozoides, pode ser a motilidade, a forma com a qual eles nadam, pode ser a forma, a morfologia desses espermatozoides que pode estar alterado. Então, é muito importante que a gente faça aquele primeiro exame que eu falei para vocês ali em alguns slides atrás, que é o espermograma. E muitas vezes a gente ainda pede com uma capacitação espermática. Então, é muito importante que vocês passem numa avaliação global com um especialista de fertilidade. Aqui na OIA nós temos várias médicas especialistas em fertilidade. Então, isso é muito importante, não só para os casais que estão tendo dificuldades, mas também para os casais que querem começar a tentar engravidar, independentemente da idade. É importante que a gente faça essa avaliação para não deixar o tempo passar. Mulheres que estão buscando produção independente, elas podem recorrer também ao banco de sêmen. Existem muitas mulheres que perguntam: ah, mas eu não posso usar o sêmen de um amigo, eu não posso usar o sêmen de alguém que quer me doar. No Brasil, gente, a doação de sêmen, ela é anônima. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se não for feito via banco de sêmen, esse tipo de doação, vão existir problemas no momento do registro sem um pai. Por quê? Porque a partir do momento que a gente usa o sêmen de uma pessoa conhecida, se essa pessoa em algum momento quiser, ou se você quiser, você pode forçar essa pessoa a fazer o reconhecimento da paternidade. Então, quando a gente entra nesse âmbito legal, muitas vezes a gente tem uma proteção muito maior lançando mão dos bancos de sêmen. E casais homoafetivos femininos. Então, casais homoafetivos nos quais a gente já tem os óvulos, a gente muitas vezes lança mão, todas as vezes a gente lança mão do banco de sêmen. E aí, como? Como eu sei? Qual é o primeiro passo? Qual escolher? Bom, não sei se aqui tem alguém que já recorreu ao banco de sêmen, mas existem diversos. Nós, da Oia Care, a gente recomenda alguns bancos de sêmen que a gente confia, que tem todas as acreditações, e dentro desses bancos, normalmente tem a possibilidade de você buscar sêmen de doadores brasileiros ou de doadores de outros países. Quando a gente está falando de banco de doadores brasileiros, a gente entra nessa regra que eu expliquei para vocês, que é a regra de anonimato, a gente não pode ver foto do doador, a gente tem acesso apenas a características físicas, psicossociais desse doador. Então, que tipo de características? Cor de cabelo, cor de pele, cor de olhos, uma anamnese, ou seja, um histórico de saúde básico desse homem, os hábitos e vícios, o peso, a altura, inclusive algumas questões, por exemplo, psicológicas. Então, se esse homem tem algum tipo de alteração de comportamento. Isso são normas da Anvisa. Então, os bancos de sêmen brasileiros, eles têm que seguir essas normas. Isso quer dizer que não tem acesso à identidade masculina. Já quando a gente está falando, por exemplo, de alguns bancos que importam sêmen internacional, a gente fica a critério da legislação do país do qual a gente está importando. Então, um exemplo, a Inglaterra é um dos países da Europa que não tem o anonimato, ou seja, você tem acesso a quem é esse doador. Bom, o contato, esse tipo de situação, depende desse doador aceitar ou não, né? Além dessa questão da gente não ter o anonimato, a gente também tem a questão de saber as características físicas, psicossociais, comportamentais, genéticas desse doador. Mas existem alguns países que também trabalham como o Brasil, com doadores anônimos. Isso, gente, faz parte da nossa consulta de aconselhamento reprodutivo para tanto para qualquer um desses três fatores. Então, exemplo de um casal heterossexual no qual o homem não está produzindo espermatozoides de qualidade, ou mulheres que querem ter uma produção independente, ou casais homoafetivos femininos.
Voltando um pouquinho para a infertilidade, quais são as principais causas da infertilidade? Gente, não temos dúvida que a principal causa é a idade feminina, né? E isso por quê? Porque os nossos óvulos, eles diminuem em quantidade e qualidade. Então, a idade, ela está diretamente atrelada, correlacionada com a reserva ovariana. Ainda assim, a gente tem aproximadamente 30, 40% dos casos de infertilidade conjugal de casais heterossexuais, graças à qualidade do sêmen masculino, né? Então, poucas pessoas sabem, mas muitas medicações, como, por exemplo, a testosterona exógena, que muitos homens tomam para bem-estar ou porque estão se sentindo com baixa libido ou com baixa disposição, ou muitas vezes estão usando um pouco de testosterona de forma errada para melhora de desempenho físico, de ganho de massa muscular. Isso, a testosterona é um exemplo de medicação que pode afetar de forma eventualmente irreversível a fertilidade masculina. Mas existem outras medicações, algumas medicações para calvície, por exemplo, podem também levar a algum nível de infertilidade, reversível ou não, tá? O estilo de vida, gente, ele influencia tanto na fertilidade feminina quanto na masculina. Então, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, o consumo excessivo de carnes vermelhas, a falta de exercícios físicos, tudo isso parece muito pequeno, mas não é. São coisas extremamente relevantes para a manutenção da nossa fertilidade. Existe até um estudo que mostra que homens que são portadores de infertilidade, eles têm uma expectativa de vida menor, ou seja, eles vão morrer mais cedo do que homens com a fertilidade preservada. E volto aqui a falar que os homens também precisam fazer uma triagem da fertilidade com o exame que eu falei acima, que é o espermograma. A endometriose, gente, nós temos aqui dentro da OIA a doutora Juliana Esperandio, que já fez outros webinars, convido vocês a acompanharem ela também, os conteúdos que a gente tem no blog sobre endometriose. A endometriose, gente, é uma doença benigna, progressiva, extremamente prevalente na mulher moderna. A gente estima que 10% das mulheres em idade reprodutiva são portadoras de endometriose. É um número muito alto. E a endometriose, ela tem dois grandes problemas. O primeiro grande problema é que ela prejudica a qualidade de vida, e o segundo é que ela prejudica a fertilidade feminina. Por isso, todas as pessoas que têm endometriose precisam fazer um planejamento reprodutivo extremamente minucioso. E algumas outras doenças ginecológicas. E aqui eu chamo atenção para mulheres que têm miomatose uterina, miomas, pólipos uterinos, síndrome dos ovários policísticos. Então, a síndrome dos ovários policísticos, ela é responsável por muitas mulheres que não conseguem conceber sem algum tipo de tratamento, nem que seja um tratamento clínico. E agora eu vou trazer para vocês as 4 grandes etapas da fertilização in vitro. A primeira etapa da fertilização in vitro é o estímulo ovariano controlado. O que é isso? Para quem já passa aqui na OIA, já conhece o congelamento de óvulos, é exatamente a mesma coisa. A gente espera normalmente a primeira fase do ciclo menstrual, que é a fase folicular, marcada ali pelo primeiro dia da menstruação. Começa as famosas injeções, que a gente aplica por aproximadamente 10 dias. Nesse tempo, a gente tem aproximadamente 2, 3 ou 4 encontros para uma ultrassonografia, para a gente monitorar o crescimento dos folículos, que são as células precursoras dos óvulos, e depois a gente agenda a coleta dos óvulos. A diferença eu já vou voltar nos efeitos colaterais. A diferença é que, nessa vez, ao invés da gente congelar os óvulos, a gente vai pegar os óvulos e a gente vai fertilizá-los. E aqui vocês estão vendo uma técnica, um videozinho, que é uma técnica que se chama ICSI, injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Então, vocês estão vendo aqui o óvulo, e aqui nessa microagulha, vocês estão vendo um espermatozoide que vai ser injetado no interior desse óvulo. Agora ele vai voltar um pouquinho.
e depois ele vai ser injetado novamente, tá? Bom, essa é a segunda etapa da fertilização in vitro, a fertilização em si. A terceira etapa é o desenvolvimento dos embriões. Isso que vocês estão vendo aqui é um filme que, na verdade, são milhares de fotos que são tiradas durante aproximadamente 6 dias. Então, nesse momento, a gente vai observar o processo de divisão celular. Isso aqui, gente, são só várias fotografias mostrando o processo de divisão das células. Vocês estão vendo ela se dividindo? Claro que esse processo está sendo acelerado, né? Aqui, nesse momento, a gente já se encontra entre o segundo até indo para o terceiro dia. E a gente espera aí que esse agora chamado embrião, ele vai chegar num estágio lá pelo quinto ou sexto dia de vida, que a gente chama de blastocisto, que é quando ocorrem múltiplas divisões celulares, até um momento que a gente não consegue mais contar quantas células tem dentro do embrião, e esse é o momento, então, que a gente vai ou congelar esses embriões para uma reprodução aí a médio, longo prazo, ou a gente vai trazer esse embrião para dentro do útero feminino. Então, aqui a gente já está vendo o processo. Aqui a gente já está chegando, então, nesse estágio de quarto ou quinto dia. E esse embrião, ele tem um nome, gente. O nome dele é blastocisto. Esse é o embrião que tem o maior potencial de virar bebê. Então, como vocês já sabem, muitas pessoas que já acompanham, nem todo óvulo vira embrião, nem todo embrião vira bebê. A última etapa da fertilização in vitro é exatamente essa que vocês estão vendo agora. Isso é uma imagem no ultrassom, né? Aqui vocês podem ver o útero feminino, né? E aqui nessas duas pontinhas, vocês podem ver um catéter que está subindo e vocês vão ver uma bolinha branca, que é exatamente uma bolha de ar que contém aqui um líquido com o embrião que foi agora depositado no interior do útero. Isso aqui a gente chama de transferência embrionária. 11 ou 12 dias depois desse procedimento, que é um procedimento totalmente indolor, que é feito na presença da parceria ou na presença de alguém querido para a gente, ele é feito sem anestesia no centro cirúrgico, mas não tem nenhum tipo de anestesia, porque não dói, tá? Ele dura mais ou menos 15 a 20 minutos, e depois de 11 a 12 dias, a gente sabe se esse embrião se implantou e está se desenvolvendo agora em um bebê. Vou voltar aqui nesse slide para falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais do estímulo ovariano controlado, ou seja, da primeira etapa da fertilização in vitro. Então, quais são os efeitos que podem acontecer durante o processo ou até imediatamente após, alguns dias após? Os sintomas mais comuns são dor de cabeça, alterações de humor, inchaço e dor nas mamas. Então, eu gosto sempre de classificar esses sintomas como uma grande TPM. Inchaço, cólicas leves, sangramento leve, presença de algumas ondas de calor, porque a gente está com os hormônios alterados. E os outros sintomas, eles são muito mais raros e muitas vezes eles demandam uma atenção mais importante. Então, por exemplo, quando a gente tem uma mulher com dores abdominais muito importantes, que acaba tendo falta de ar, uma dor pélvica, algum sangramento vaginal intenso ou até febre, esses são sinais de alerta que fazem com que vocês entrem em contato com a médica de vocês ou com o nosso time de cuidados da OIA para a gente conseguir entender o que aconteceu nesse processo. Bom, e aí surge sempre essa pergunta, gente. Quais as chances de sucesso da fertilização in vitro? E aí, gente, eu vou responder para vocês que as chances de sucesso, elas dependem principalmente dessas três causas que eu estou trazendo aqui para vocês.
A primeira, e sempre mais importante, é a idade feminina. A segunda é, por que essa FIV foi feita? No geral, a gente sabe que quando a FIV ela é feita apenas para planejamento reprodutivo, ou para casais que não são portadores de infertilidade, no geral, elas têm uma melhora, elas têm melhores resultados do que quando a gente sabe que é por infertilidade. Ainda assim, a idade e o número de embriões que a gente transfere de uma vez também vão ser fatores decisivos na questão do sucesso. Então, a gente vê que mulheres que têm aproximadamente 35, menos de 35 anos, usando os próprios óvulos, esses dados, gente, eles são dados dos Estados Unidos de 2021, porque a gente não tem referências brasileiras tão bem desenhadas. Por isso que a gente trouxe esses dados da população americana. Então, quando a mulher ela tem até 35 anos, no geral, a chance de sucesso é de aproximadamente 50%. Numa faixa etária de 35 a 37 anos, ela já é um pouquinho menor, aproximadamente 30, 35%. Dos 38 aos 40, gente, essa faixa já diminui para menos de 25%. E com 40 anos ou mais, essa taxa já fica menor do que 15%, ela gira em torno de 10%. Então, para vocês verem que não importa se é fator masculino, não importa nada. A idade materna, muitas vezes, ela é decisiva para o sucesso da reprodução. Bom, agora a gente vai fazer algumas perguntinhas que são perguntas que sempre aparecem, e se alguém quiser trazer algum ponto também depois, a gente vai ter um espaço seguro para vocês mandarem as perguntas de vocês, e eu vou tentar responder todas. Bom, tratamentos de reprodução assistida permitem que eu escolha as características do bebê? Mito ou verdade? Gente, isso é um grande mito. É um mito no Brasil e é um mito no mundo. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, não é possível fazer nenhum tipo de escolha para o futuro bebê, principalmente falando de definição de sexo, cor dos olhos ou qualquer outra característica física hereditária, genética, né? O único cenário em que a gente pode, nós médicos, estamos autorizados a escolher se a gente vai implantar um embrião feminino ou um embrião masculino é quando existem doenças genéticas ligadas ao sexo. Então, o que é isso? Existem algumas doenças que são ligadas a um dos nossos cromossomos. A hemofilia é uma doença ligada ao cromossomo Y, que é o cromossomo masculino. Então, ela é uma doença que só passa de forma maior para homens. Por isso, quando existe algum tipo de hemofilia grave na família, pode ser feita a fertilização in vitro para a escolha de um embrião feminino, caso esse casal tenha embriões femininos, né? E nesses casos, o Conselho Federal de Medicina autoriza a gente a fazer isso porque é em prol do bem de uma pessoa, de um ser humano. Tratamentos de reprodução assistida garantem gravidez? Mito ou verdade? Mito, né, gente? A gente mostrou bem aqui em cima que as chances de sucesso, elas realmente não chegam perto de 100%, infelizmente. E eu gosto de falar que isso não é uma realidade só nossa aqui no Brasil, é uma realidade dos melhores centros de reprodução humana do mundo e nós temos dados parecidos. Bom, quando a gente está falando de valores, gente, nós sabemos que essas são as perguntas mais frequentes. Será que eu vou ter condições de fazer um tratamento de reprodução assistida? E sim, infelizmente, é um tratamento que não é acessível, não é um tratamento barato. Mas nós sabemos que existem muitas variáveis que têm que ser de excelência. Então, por exemplo, a equipe médica ela tem que ter uma especialização de, no mínimo, 5, 6 anos. Existe a estrutura da clínica, do laboratório, que é uma estrutura extremamente cara, né? A realização de diversos exames ao longo desse processo, os medicamentos que são responsáveis por quase que um terço, metade do valor dos tratamentos.
avaliação do embriologista, a transferência do embrião, congelamento dos embriões. E aí, só para vocês saberem, esses valores dos nossos tratamentos, eles estão no nosso site, tá? Então, depois, se vocês quiserem entrar lá no oia.care, vocês vão ter acesso aos valores de todos os nossos tratamentos. E depois a nossa equipe de cuidados e operações também compartilha com vocês orçamentos personalizados. No final, vou deixar o QR Code para vocês entenderem. E quem tiver alguma dúvida, discutir com as nossas equipes o que está incluso, que no geral, aqui dentro da OIA, tudo isso está incluso dentro do nosso tratamento, tá bom? E agora, como considerações finais, nós queríamos deixar uma mensagem para vocês, que é: a fertilização in vitro, ela não é a única opção dentro do mundo da reprodução. Hoje, o nosso tema girou em torno dela, porque é um dos tratamentos, apesar de já muito próximo da realidade de todas as pessoas no Brasil, é um tratamento que gera muitas dúvidas, gera muita ansiedade, gera muita angústia. E por isso a gente tem um time completo aqui dentro da OIA para fazer esse acolhimento, tirar essas dúvidas e trazer opções para todas as pessoas. Nem todas as pessoas vão precisar passar pelo procedimento, gente, que isso fique muito claro. Hoje o nosso tema foi, de fato, destrinchar para as pessoas que querem fazer, por exemplo, o congelamento de embriões, melhorar as chances de fertilidade no futuro, ter a chance de ter um segundo, terceiro, quarto filho, né? Então, a gente faz a fertilização in vitro também para casais ou produções independentes que queiram melhorar as chances de ter outros filhos no futuro. E a maternidade, gente, ela não existe um único caminho. Existem muitos caminhos, existem muitas opções, e tudo isso faz parte de um aconselhamento individual que nós, aqui dentro da OIA, acreditamos. Boa noite, gente, eu sou a Maria, estou à frente aqui do time de marketing da OIA. Sempre um prazer receber vocês nesses eventos. Eu entro agora para ajudar a Nath a organizar as perguntas, porque a gente tem 2 caminhos, tá, para fazer perguntas. Tem o link do Slido, que a gente mandou aqui no chat, que é para perguntas anônimas. Eu já vi aqui que tem bastante pergunta, então a gente pode começar por ele. Mas quem quiser também abrir câmera ou abrir microfone, compartilhar alguma coisa, temos um espaço seguro aqui, então, se essa for a escolha, é só levantar a mão aqui na barrinha de baixo e a gente vai liberando vocês para virem para esse lado do call, tá? Então, fiquem super à vontade também. Eu vou começar com as perguntas anônimas, tá bom? E aí, aos poucos, as meninas que estão aqui comigo também, a gente vai ajudando para quem quiser fazer as perguntas ao vivo, tá? A primeira dúvida é a seguinte, Nath: endometriose com recomendação de cirurgia e dificuldades para engravidar. Devo fazer a FIV antes ou a cirurgia antes? Gente, essa pergunta... Obrigada, Mary, pela pergunta. Essa pergunta, ela é muito boa e ela é sempre tema de grande discussão nos congressos mundiais, tá? Hoje, a gente sabe que as cirurgias de endometriose, não só de endometriose, mas alguns outros tipos de cirurgias ginecológicas, eles podem ter um impacto na reserva ovariana. E o que acontece é que, quando a gente tem esse impacto, muitas vezes ele é irreversível, como a gente trouxe para vocês. Então, é muito importante que a maioria dos casos seja feita a fertilização in vitro antes da cirurgia. Todos os cirurgiões de endometriose hoje já dão essa recomendação, porque os estudos eles são muito claros nos riscos de diminuição da reserva ovariana. Ainda assim, com raras exceções, a gente pode liberar a FIV depois do tratamento. Mas, no geral, para 95% das pessoas, o que a gente recomenda é fertilização in vitro ou congelamento de óvulos, seguido de cirurgia de endometriose.
Perfeito, Nath, obrigada. A segunda pergunta é: qual é a recomendação para quem tem SOP e está com dificuldade de engravidar? Excelente pergunta, gente. Nem todas as mulheres portadoras de SOP vão ter dificuldades para engravidar, tá? Então, a gente estima que aproximadamente 50% das mulheres que têm SOP vão engravidar sem nenhuma dificuldade. Mas qual que é a grande questão da síndrome dos ovários policísticos? É que uma parte dessas mulheres, elas não vão ovular. Então, elas são anovulatórias. Eu acho que um dos primeiros sinais de alerta de que uma mulher que é portadora da síndrome dos ovários policísticos quer engravidar e não consegue, um dos primeiros sinais é: você está menstruando? Se você não estiver menstruando, eu recomendo que você não espere nem 2 meses, que você já busque ajuda especializada com uma das médicas do nosso time da fertilidade aqui da OIA, tá bom? Mas, muitas vezes, quando a gente já tem um diagnóstico, parece que a gente fecha o olho para outras coisas. Então, é muito comum, é muito frequente a gente ter a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, e associada a ela ter uma outra causa de dificuldade. Então, exemplo, um fator masculino, o homem pode estar com uma dificuldade, ou as trompas não estão funcionando adequadamente. Então, se você tem menos de 35 anos, já passou mais de um ano sem engravidar, busque ajuda. Se você tem menos de 35 anos, mais de 35 anos e passou 6 meses sem engravidar, já busque ajuda. E eu sempre falo que essas, gente, são as recomendações dos livros, dos protocolos nacionais e internacionais. Mas existe também aquela questão que é um feeling, né? E o feeling a gente também precisa escutar. Então, se o processo de tentar engravidar tá te trazendo uma angústia, tá te trazendo, tá diminuindo o seu sono, tá diminuindo sua qualidade de vida, tá diminuindo seu relacionamento, a qualidade do seu relacionamento, porque isso acontece, gente. Tudo isso acontece. Nós a gente aprendeu muito a não engravidar. Então, a gente tem essa expectativa de que, no momento, casais heterossexuais, que a gente vai suspender o método contraceptivo, liberar, a gravidez ela vai ocorrer rapidamente, e muitas vezes não é assim. Existem muitos fatores no nosso dia a dia que podem interferir na nossa fertilidade natural. Então, a nossa recomendação é, independentemente do tempo que você esteja tentando, se isso está te angustiando, se você já tem algum fator, como, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, aconselhamento reprodutivo, vem tirar suas dúvidas, vamos fazer uma bateria de exames. São exames simples, não são exames sofisticados. Então, na nossa opinião, e nos estudos também, a gente vê que isso é importante para um casal. Fantástico, Nath, obrigada. A próxima pergunta é: existe um número mínimo de folículos para iniciar o processo de FIV? Precisa monitorar os ciclos para ver se aparece um resultado mais interessante? Essa é uma ótima pergunta. Bom, tudo depende. Depende de como tá a sua reserva ovariana, ou seja, depende de como tá a dosagem do seu hormônio antimileriano, depende de quantos anos você tem, depende do tempo que você tem para fazer o processo. Então, por exemplo, às vezes nós temos pessoas que vêm fazer o processo de fora do Brasil e elas falam: olha, eu tenho 2 semanas, né, para estar no Brasil. A gente vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que começar o tratamento independente do número de folículos. Quando a gente tem tempo e a gente não tem pressa para fazer o tratamento, a gente geralmente monitora 1, 2 ou 3 ciclos e vê qual vai ser o melhor, né? Mas isso depende de diversas variáveis, não depende só da nossa vontade. Existem pessoas que têm uma reserva ovariana alterada, baixa, e se a gente tiver um folículo, a gente vai optar juntos por iniciar o processo com um folículo. Geralmente a gente não começa quando tem 0 folículos, isso pode acontecer, tá? Mas lá nas nossas primeiras consultas, essa consulta de reprodução assistida ou do congelamento, a gente já dá todas as orientações necessárias do preparo do corpo para a gente fazer um primeiro ciclo de estímulo ovariano.
Boa, Nath. Obrigada. A próxima pergunta é a seguinte: para um casal homoafetivo, a taxa de sucesso deve considerar a idade de quem vai receber os óvulos ou de quem vai doar os óvulos? De quem vai doar. Sempre, gente, a idade do útero não importa, tá? Acho que isso é uma coisa que eu não comentei na apresentação. O que importa é a idade dos óvulos e a idade no momento que eles foram retirados. Exemplo, tem um casal de duas mulheres que uma retirou óvulos com 31 anos e agora ela tá com 35, mas ela resolveu usar esses óvulos de quando ela tinha 31 ou nela ou na parceira dela. A qualidade dos óvulos congelados aos 31 anos permanece dos 31 anos. Isso vale para quando ela tiver 45, enfim. Então, é muito importante que nesse planejamento a gente entenda quão perto está um processo de gravidez, né? Natural ou assistido, né? Para a gente também orientar se faria sentido ter os óvulos congelados ou já ter embriões congelados. Perfeito, Natinha. A próxima pergunta é: qual o valor médio para usar um banco de sêmen? Boa pergunta. Esses valores, eles variam numa faixa entre R$ 1.500 a R$ 10.000. Uma média, tá, gente? Nós da OIA, nós não somos um banco de sêmen, a gente recomenda alguns bancos de sêmen e a gente dá todas as orientações para compra, a gente auxilia durante esse processo. Mas tudo depende muito do se você quer um banco nacional, um banco internacional, enfim. Bom, acho que isso vai ser discutido caso a caso, né, Nath, nas consultas, dependendo dos desejos das pessoas. Exatamente. Perfeito. A próxima pergunta é: quais os exames que são solicitados na investigação da reserva ovariana, além do AMH? Bom, os exames, eles são os exames hormonais, como o hormônio folículo estimulante, o FSH, o hormônio luteinizante, o LH, progesterona, estradiol, e dependendo de cada caso, a gente adiciona outros exames, como, por exemplo, o hormônio da tireoide, que é o TSH, a prolactina, que é um hormônio responsável pela produção de leite, mas quando está aumentado, muitas vezes ele pode interferir também no funcionamento ovariano. E a contagem dos folículos antrais que a gente realiza na clínica e já faz parte da nossa consulta, não tem nenhum valor a mais, tá bom, gente? Acho que é importante dizer que isso faz parte de todas as nossas consultas da OIA, até as consultas ginecológicas, a gente passa por esse tipo de aconselhamento. Perfeito, Nath. A próxima pergunta é: qual o valor do procedimento para quem já tem embriões? E aí, como é que funciona o procedimento para quem já tem embriões congelados? Para quem já tem embriões congelados, a gente tem um valor que é o valor que é o valor da transferência dos embriões, é o valor do preparo, inclui os honorários médicos e etc. Se os embriões já estão em algum laboratório que a gente trabalha, o valor, se eu não me engano, é R$ 5.000, tá? Não, Mary, acho que esse daí esse é para quem tem óvulo, 16. Acho que ela perguntou embrião, né? Embrião. Embrião. E se ele tiver em alguma outra clínica, existe o valor do transporte, tá? Que geralmente varia entre 800 a R$ 1.500, tá? E a gente faz, sim, esse tipo de processo. Boa, Nath. A próxima pergunta é se a FIV tem contraindicações. Gente, a principal contraindicação da gente fazer uma fertilização in vitro com óvulos próprios é se a gente não tem óvulos para fazer a retirada. Mas aí a gente lança a mão de óvulos doados, né? É uma outra possibilidade, que podem ser provenientes de banco de sêmen, e tem um outro tipo de doação de óvulos que é permitido no Brasil, que eu não trouxe, porque a gente não falou muito sobre doação de óvulos, mas que é a doação
de um parente de até 4º grau da mulher. É o único tipo de doação que não é anônima. Então, por exemplo, eu não tenho óvulos, mas a minha irmã tem. A minha irmã, e ela tá dentro da faixa etária, ela cumpre todos os pré-requisitos para ser uma doadora para mim. Nesse caso, a minha irmã pode ser minha doadora de óvulos, tá? Ponto de vista de registro e etc., é tua filha, é seu filho, não tem nenhum tipo de problema. A única questão é que isso é uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, que não tem 2 anos completos ainda. Então, o Brasil é um dos únicos países com esse tipo de prática. A gente não sabe ainda muito bem como vai ser no futuro esse tipo de processo, uma vez que a gente ainda não tem nenhum tipo de jurisprudência com relação a isso. Mas hoje a gente sabe que a doação de gametas ela se enquadra quase que no mesmo processo de adoção. Então, não tem como alguém pedir algum tipo de guarda, por exemplo, porque foi um tipo de doação de gameta, tá bom? Esse é o nosso entendimento atual e que os nossos advogados também orientam a gente. E esse tipo de tratamento também pode ser feito com a gente, tá bom? Bem legal, Nath. A próxima pergunta é a seguinte: o custo do procedimento considera uma tentativa? Se não tiver sucesso, precisa pagar o valor completo novamente para uma segunda tentativa? Ótima pergunta. Quando a gente faz a FIV, a gente tem incluso todas as medicações, a retirada dos óvulos, a realização da fertilização in vitro no laboratório, o congelamento dos embriões, uma transferência até 6 meses depois da fertilização in vitro. O que acontece é que, na grande maioria dos casos, a gente tem mais do que um embrião. E o que acontece? Se a gente, vamos supor, um caso que a Oiana, que como a gente chama carinhosamente nossos pacientes, tem 5 embriões congelados. A gente transfere um, ela engravida, esse bebê nasce, sucesso, daqui 2 anos ela quer fazer novamente, colocar outro embrião, daqueles 4 que restaram, ela não paga o valor cheio, ela paga apenas o valor da transferência de embriões congelados, que é esse valor que eu falei para vocês, R$5.000. No entanto, caso não tenham embriões, caso tenha 1 ou 2 embriões ou acabem esses embriões, aí, infelizmente, a gente discute uma nova tentativa. Mas aí existem muitas variáveis. Por que a gente não teve um embrião? O que aconteceu nesse processo? Qual é o fator? Vale a pena fazer uma nova tentativa com os próprios óvulos, com o mesmo sêmen? Então, são diversas variáveis que a gente discute antes da gente fazer uma nova tentativa. Perfeito, Nath. A próxima pergunta é a seguinte: uma gestação de FIV tem mais chance de complicação do que uma natural? Boa pergunta. Do ponto de vista obstétrico, ou seja, os resultados, a gente sabe que a fertilização in vitro, por se tratar de uma gravidez, que a gente fez uma reposição de hormônios, etc., tem alguns desfechos obstétricos um pouco piores do que a gravidez natural. Exemplo, já se demonstrou em estudos que os bebês de FIV, eles têm um peso discretamente reduzido na hora do nascimento. Existe uma chance maior de complicações como parto prematuro, pré-eclâmpsia, que são doenças relacionadas à gestação, à formação da placenta, tá? Esse tipo de questão, sim, existem complicações maiores nesses casos. No entanto, tem um estudo muito robusto que foi realizado há muitos anos, comparando crianças que foram concebidas naturalmente e crianças que foram concebidas por fertilização in vitro, por tratamentos de reprodução assistida. O que a gente viu nos 2 grupos é que a taxa de malformações, de cromossomopatias, síndromes genéticas, ela varia de aproximadamente 4% nos 2 grupos. Ou seja, não tem uma diferença grande
de síndromes, doenças, no grupo que foi feito FIV e no grupo que foi feito em gestação natural. Depois desse estudo, obviamente, os médicos, a comunidade científica, todos os profissionais ficaram muito mais seguros com esse tratamento, porque, infelizmente, esse tipo de alteração, malformação, muitas vezes ele fica sujeito ao acaso e não ao processo de fertilização in vitro em si. Então, isso que são as coisas mais complicadas, não. Os estudos, eles mostram que não tem diferença. Perfeito, Nath. A próxima pergunta é se tem diferença na taxa de sucesso de inseminação em comparação com a FIV. Tem. A diferença é gritante. A taxa de sucesso numa inseminação intrauterina bem indicada. Porque a inseminação, gente, ela não é para todo mundo. É para quem pode. Quem pode? Quem tem trompas que funcionam bem, quem tem sêmen bom. Se a gente tem trompas que não funcionam muito bem e sêmen também de uma qualidade média ou ruim, a gente vai jogar dinheiro fora. Por isso que muitas vezes a gente acaba, quando a gente está falando de infertilidade, indo direto para a fertilização in vitro. Quando a gente tem uma inseminação bem indicada, ou seja, tudo funcionando bem, mas a gente vai fazer a inseminação, 15% de chance por tentativa. Quando a gente tem uma fertilização in vitro bem indicada, depende da idade, mas aproximadamente, se for uma mulher com 35 ou menos, 50%. Acima de 35, a gente já tem uma queda. E essas taxas são por transferência de embrião, tá? A próxima pergunta é: trompa obstruída parcialmente não tem solução cirúrgica? É sentença de FIV? Não é exatamente uma sentença, mas a gente sabe que a cirurgia para fazer o que a gente chama de salpingoplastia, ou seja, quase que uma plástica das trompas, ela não funciona tão bem, porque a doença ela é estrutural, ela não é só de passar o contraste ou não. Ainda que o contraste passe naquele exame que eu mostrei para vocês, a gente sabe que a trompa ela é um órgão vivo, ela deveria funcionar e fazer a atração do óvulo. Então, ela tem uma propriedade química que é um tipo de quimiotaxia que atrai esse óvulo para dentro. Então, trompas doentes, gente, no geral, são casos bem difíceis da gente corrigir, tá? Os melhores tratamentos são a fertilização in vitro. Quando a gente compara os resultados de FIV com o de salpingoplastia, eles são muito superiores na FIV. Dependendo da idade, muitas vezes eu falo, olha, vamos tenta fazer a cirurgia, vamos ver. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, em 6 meses, você tenta uma fertilização in vitro. Mas isso depende do grau de funcionamento das trompas e de por que elas estão obstruídas também. Para vocês terem uma noção, a fertilização in vitro, ela nasceu graças às trompas doentes. Então, lá na década de 60, depois da ascensão da pílula contraceptiva e da melhora dos direitos femininos, da liberdade sexual, as mulheres começaram a ter relação mais por prazer, e nisso começaram as doenças sexualmente transmissíveis. E um dos principais fatores, não é o único, é um dos principais fatores de trompas obstruídas são algumas doenças sexualmente transmissíveis totalmente inofensivas, que a gente não tem nenhum tipo de sintoma, como, por exemplo, a clamídia. E a clamídia, ela causa um dano muito grave estrutural nas nossas trompas e foi por isso que surgiu a fertilização in vitro, porque as trompas pararam de funcionar. Mas existem outras doenças, como, por exemplo, aderências pélvicas, endometriose, que causam esse tipo de alteração nas trompas. Por isso, a gente tem que avaliar bem por que essas trompas estão doentes. E dependendo da situação, a gente indica FIV ou cirurgia. Perfeito, Nath, obrigada. A próxima pergunta é: boa noite, estou com mioma submucoso e uma trompa obstruída. Uma trompa extravasou um pouco de líquido. Será necessário congelar óvulos para a cirurgia do mioma? Não, do mioma não.
Não precisa congelar óvulos para cirurgia do mioma, a não ser que você tenha alguma idade que nos recomende que o tempo não está muito ao nosso favor. Porque depois da miomectomia, do mioma submucoso, muitas vezes a gente espera um tempo para deixar liberar para uma possível gravidez. Gente, mioma submucoso é igual cirurgia. É um mioma que fica dentro do útero, para quem não sabe, né, na área interna ali do endométrio. E quando a gente engravida com um mioma ou um pólipo, os estudos mostram que 70% a 80% dessas gestações terminam em aborto. Então, não tem dúvida que é cirúrgico. Não necessariamente precisa de um congelamento de óvulos ou de embriões antes do procedimento. Tudo depende dos seus planos e da sua idade. A próxima pergunta é: ovodoação segue os mesmos padrões de seleção de doação de esperma? Uma pergunta sobre ovodoação. Sim, sim. Não são exatamente os mesmos, porque o de esperma, ele geralmente as clínicas autorizam uma idade um pouco maior. Isso depende das clínicas, aproximadamente 45 anos, tá? Para doação de óvulos, o ideal é que seja feita até 35 anos, tá? Na última resolução do CFM, eles autorizaram até 37. No geral, eu não sou muito a favor dessa ideia. Eu acho que deveria ser feito só até 35, e a gente geralmente recomenda bancos que trabalham com mulheres que doaram de até 35 anos. Mas, pensando do ponto de vista de regulamentação, pode ser feito até 37. Além disso, talvez seja isso que você tenha me perguntado, com relação às características físicas, doenças e etc. A mulher, ela tem algumas nuances, então precisa ter uma reserva ovariana mínima para ovodoação, precisa não estar fumando, não ter nenhum problema de saúde, problema endocrinológico, precisa ter um exame que é o cariótipo normal, passar por uma avaliação psicológica, e no geral, os bons bancos de sêmen também são bem criteriosos com os homens, tá bom? Legal, Nath. A próxima pergunta é: quanto tempo devo esperar para realizar mais de um ciclo de FIV, caso o primeiro não dê certo? Depende do porquê que não deu certo. No geral, 99% deve ser feito rápido. No geral, a gente não tem muito tempo para perder, porque os óvulos, eles passam por esse processo de envelhecimento. Logicamente, a gente vai parar minimamente um mês para olhar o que está acontecendo, ver se está precisando repor alguma vitamina, fazer algum tipo de adequação aí no corpo dessa mulher, mas no geral a gente fala para todo o processo ser muito rápido. Perfeito, Nath, a gente está chegando nas últimas. A próxima é: LIC no Brasil não existe banco de óvulos, é verdade? Quem precisa de óvulos precisa usar bancos internacionais? Não, não é verdade. Temos bancos de óvulos, sim. Temos bancos de óvulos, excelentes bancos de óvulos nacionais e que também fazem a importação de bancos internacionais, tá? Obviamente, como vocês podem imaginar, os internacionais são muito mais caros, porque são dolarizados, e além de tudo, tem a taxa de transporte, etc. Mas a gente também consegue auxiliar caso vocês precisem de óvulos internacionais. Quem quiser agendar consulta, quem quiser tirar mais dúvidas, ter mais informações também, o nosso link do WhatsApp para vocês entrarem em contato com a nossa equipe de cuidados. E nos vemos no próximo encontro. Né, Nath? Queria agradecer Mary, Ana, Glau, toda a equipe da OIA. É sempre um prazer e honra para mim estar aqui representando, né, nosso time de médicas. E agradecer vocês que estão presentes aí esse horário. E dizer que nós estamos de portas abertas para receber todas vocês, com muito carinho. Muito obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.